Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Na nossa aula de hoje, eu vou te mostrar que com apenas um botão da sua ferramenta de criação de apresentação, seja um PowerPoint ou até mesmo um Google Slide, você consegue criar um visual criativo. Eu vou te passar aqui 3 ideias fantásticas que você vai poder utilizar a partir de amanhã mesmo nas suas apresentações. Meu nome é André Broto, eu sou CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E trabalhando muito com treinamentos, seja aqui na Fantástica Fábrica Criativa ou até mesmo em toda a minha vida corporativa, eu entendi que o visual da apresentação, sim, é uma excelente estratégia para a gente conseguir chamar a atenção da pessoa que está ali na minha frente. Seja isso para uma reunião, numa palestra que eu estou dando ou até mesmo ensinando alguém. O problema é que muitas vezes no nosso dia a dia, o que acontece? A gente tem pouco tempo para conseguir criar esse visual criativo. Afinal, você precisa fazer várias outras atividades. E eu, honestamente, passava por essa mesma dificuldade também. E eu comecei a pensar uma coisa muito importante. Como que a gente consegue fazer mais e melhor em menos tempo? Muitas pessoas acham que é dominar por completo a ferramenta, o PowerPoint, o Google Slides, o Canva, mas na verdade essa não é a solução para você ser mais criativo e conseguir fazer mais e melhor. Porque você vai perceber que muitas vezes pouco importa o botão, mas sim como eu uso esse botão que sempre teve ali na minha frente. E é por isso que eu criei uma metodologia para essas pessoas que têm dificuldade em serem criativas e que também têm pouco tempo. Uma metodologia que eu chamo de PPT de Pareto, o método do 80-20, em que 80% dos teus resultados criativos vem de somente 20% dos botões. Porque se eu foco em poucos botões, eu consigo lembrar o que eles fazem e dessa forma eu consigo fazer mais e melhor em menos tempo. E eu vou te dar um exemplo com uma ferramenta que sempre esteve ali na sua frente, que é a ferramenta de corte. Imagine aqui que eu queira criar uma capa para minha apresentação, falando de olhar para os negócios. Como eu consigo criar uma capa como essa? Utilizando a ferramenta de corte. Vem aqui comigo. Eu tenho 2 imagens para colocar nessa minha capa. A imagem de um tigre e a imagem do olho da mulher. O que é muito importante é que a gente consiga dividir essa tela aqui em 2 exatamente. Então eu vou posicionar essa imagem do tigre, aumentar ela em toda aqui minha apresentação. E agora eu vou clicar nessa imagem. Venho aqui na aba Formato de Imagem. Nessa aba Formato de Imagem, você vai perceber que a gente tem esse botão aqui, que é o botão Cortar. Você clica nesse botão Cortar e vem nessas pontinhas aqui pretas. Você está vendo que você tem tanto nos cantos como nas laterais. Quando eu posiciono o mouse exatamente em cima dessa borda preta, eu posso mudar o tamanho do corte da imagem. Então você está vendo que eu arrasto até mais ou menos chegar no meio aqui do nosso slide. Quando eu terminar, você só clica de novo no botão cortar e você tem a foto posicionada. Agora a gente vai repetir esse mesmo processo com o olho dessa mulher. Posiciono a foto, aumento ela para o meu slide inteiro e agora eu vou na aba Formato de Imagem, clico em cortar e a gente vai ajustar esse corte até achar o final do slide. E se eu quiser, eu posso também vir aqui no meio da foto e reposicionar ela. Você está vendo que à medida que eu arrasto, eu reposiciono essa imagem para ela ficar mais alinhada? Uma vez que eu tiver essa metade aqui muito bem definida, eu posso voltar, clicar no botão cortar e eu tenho as 2 metades dessa minha imagem. E posicionando agora o texto por cima, você está vendo como eu consegui criar uma capa criativa usando uma ferramenta simples que sempre teve ali? Mas a gente pode evoluir ainda mais. Um dos grandes problemas que eu vejo no visual da maioria das apresentações é o que eu chamo de foto quadradinha perdida. É essa foto que você coloca quadrada no meio do seu slide. Você pode até se perguntar qual é o grande problema de utilizar uma imagem como essa nesse formato. O grande problema é que uma imagem jogada no slide quadrada desse jeito é o que 99% das apresentações utilizam. Isso quer dizer que você está entrando dentro de um padrão. O padrão das apresentações que não se destacam. E quando o seu cérebro enxerga o padrão de algo,
ele começa a entrar como se fosse num modo de descanso. Sabe o computador? Ele quer economizar energia. Teu cérebro é a mesma coisa. Ele não se sente desafiado. Ele pensa: é mais do mesmo, não preciso prestar atenção nisso. Diminui a energia. E dessa forma ele presta menos atenção no que você está falando. Claro que não é só o visual que vai ajudar com a sua didática, com o seu poder de persuasão. Mas o visual ajuda a despertar o interesse inicial. Se eu tenho um visual diferente, eu tenho interesse inicial e agora eu posso passar esse meu conteúdo aproveitando essa atenção que eu tenho das pessoas. Então, ao invés de colocar a foto quadradinha perdida, eu posso posicionar ela com uma forma geométrica diferente. E como eu faço isso? Você acertou! É com o botão cortar. O que a gente vai fazer agora é clicar em cima da imagem e, como você já adivinhou, voltar aqui no botão cortar, mas com uma pequena diferença. Ao invés de clicar na parte de cima, eu vou clicar nessa flechinha aqui de baixo. Clico na flechinha e vou nessa opção de cortar para demarcar forma. Para o meu caso aqui, eu vou escolher essa forma de paralelogramo. Clico nela. E agora eu posso aumentar o tamanho da minha foto, posicionar ela aqui para fora do slide. Eu posso ajustar o corte clicando no botão cortar de novo e dessa maneira a gente consegue deixar a foto um pouco menor, mais ou menos dessa forma. E se eu quiser, eu posso adicionar formas geométricas por cima também dessa minha imagem. Aqui na aba inserir, a gente coloca uma forma, isso é bem simples, e coloca outro paralelogramo, essa forma geométrica aqui. A gente posiciona ela por cima, com o mesmo formato dessa nossa foto inicial. Posso colocar essa mesma cor de laranja que já tem aqui no título desse meu slide. Vou deixá-la um pouquinho maior, um pouquinho menos angulada. E vai ficar mais ou menos assim. Posso ter uma forma em cima, copio e colo, posso ter uma forma embaixo. E olha só a diferença que já deu. Tudo isso usando um botão. O botão de cortar. Tá, ok, pode parecer meio simples, mas sabia que a gente consegue até editar uma imagem? Juntar duas imagens para criar uma nova usando só esse botão de cortar? Você tá vendo esse astronauta dentro desse triângulo? Pois ele não foi sempre assim. Esse astronauta e esse triângulo são duas imagens separadas. Eu sei que agora você está fazendo contas na sua cabeça e tentando imaginar como a gente fez isso. Mas não precisa se esforçar tanto não. Vem cá que eu te mostro. É mais simples do que parece. O que a gente precisa é criar camadas diferentes. Você está vendo que eu tenho o astronauta na parte de trás aqui do nosso slide. Eu vou posicionar o triângulo bem aqui em cima dele. Agora o que eu vou fazer é copiar essa foto do astronauta, dou um Ctrl+C e um Ctrl+V e colo. Você está vendo que agora eu tenho um astronauta por cima, então tem um atrás, um em cima e no meio tem o triângulo. Posiciono o astronauta exatamente na mesma área. E agora o que a gente vai fazer? Como você já pode imaginar. Vamos no botão cortar. Então vem aqui em formato de imagem, botão cortar e vou puxar esse corte até a metade do astronauta, mais ou menos aqui na cintura. Uma vez que terminei, clico em cortar de volta. E o que acontece? Parece que o astronauta está dentro desse triângulo, mas na verdade eu só tenho 3 imagens juntas, mas a gente conseguiu editar e manipular essa imagem. E olha só que bacana, a gente estava fazendo dentro do PowerPoint, mas se eu for no Google Slides, eu consigo usar o mesmo princípio. Os botões das ferramentas, eles acabam sendo muito parecidos. Eu tenho o astronauta e tenho o triângulo. Se eu posiciono o astronauta, o triângulo eu vou colocar por cima dele. Copio a foto desse astronauta aqui. Colo. Então eu tenho astronauta, triângulo e astronauta. É só posicionar exatamente ele um em cima do outro. E no Google Slides a gente tem aqui já na página principal essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de crop ou de corte, se tiver em português o seu Google Slides. Clico na ferramenta de corte, arrasto até mais ou menos aqui a metade e vai ficar assim. O astronauta dentro do triângulo. Então entendeu que realmente não importa o botão, mas sim como eu uso esse botão? O que eu desenvolvo nos meus alunos é essa estratégia criativa de fazer mais e melhor em menos tempo. Uma vez que você tem essa estratégia na sua cabeça, você consegue aplicar ela em qualquer ferramenta. Porque não adianta eu dominar todos os botões ali se eu não sei o que fazer com eles. E é esse tipo de estratégia que eu ensino dentro do meu treinamento, o Apresentações Fantásticas Black. As estratégias para você criar, sim, um visual criativo, utilizar a ferramenta de forma simples e prática para fazer mais e melhor, mas também estratégias para você
criar o conteúdo da sua apresentação, para você estruturar ele de forma com que as pessoas vão ficar ali atentas o tempo todo, criando uma apresentação mais criativa e mais profissional, que destaca o teu trabalho. E dentro do meu treinamento Apresentações Fantásticas Black, você vai dominar a técnica do PPT de Pareto. Você vai aprender técnicas que vão te ajudar a editar imagens, ou seja, o seu PowerPoint vai se tornar praticamente um Photoshop, e também técnicas do PPT de Pareto para conseguir criar animações e transições avançadas de forma muito simples e prática. Animações como essa aqui, que com a estratégia certa, com um clique de mouse, um botão, você consegue ter resultados como esse. Resultados criativos que vão destacar o teu trabalho. Além de, claro, dominar como você estrutura o conteúdo da sua apresentação com a ideia de história e também toda a base para você criar um visual criativo, falando das imagens, dos ícones, das cores e das fontes da tua apresentação. Para você ter todas as informações do treinamento Apresentações Fantásticas Black e fazer sua inscrição hoje, é só clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que a gente tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I found so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.